semana estreia Sete Prisioneiros, que é um filme brasileiro que conta com o diferencial de trazer de volta o Rodrigo Santoro, interpretando um personagem no cinema brasileiro depois de alguns anos, e é um filme dirigido por um diretor chamado Alexandre Morato, que fez alguns anos atrás um filme chamado Sócrates, que fez um circuito de festivais fora do Brasil, inclusive estreou nos Estados Unidos, e esse filme Sete Prisioneiros também provavelmente vai fazer bastante espectadores ao redor do mundo, porque ele está sendo lançado pela Netflix no mundo inteiro. E é um filme do qual eu gostei muito, porque esse é um filme que consegue fazer algo muito bem feito, que é ser um filme de gênero, que usa os elementos de gênero para entreter, para divertir, para cativar o espectador, mas ao mesmo tempo é um filme que está desenvolvendo temas maiores, e no caso aqui ele está falando de temas sociais que são muito importantes no nosso país. Inclusive ele faz algo muito legal também, que na crítica que eu fiz esses dias sobre um filme chamado Urubus na Mostra de São Paulo, eu falei que era um filme que fazia um bom retrato de um microcosmo desconhecido pra gente, mas que falhava em estabelecer um arco dramático bem definido. Isso é algo que o Sete Prisioneiros consegue fazer, porque ele é um filme que tem uma abordagem parecida, de ser bem direto, de ter uma câmera na mão, bem naturalista, e de mostrar uma realidade que pra gente, provavelmente no dia a dia, é bem desconhecida, mas ao mesmo tempo, o arco dramático vivido pelo protagonista não só é muito palpável, é muito crível, compreensível, a gente entende todas as decisões dele, os dramas, os conflitos, os dilemas, mas também ele se completa muito bem no sentido de contação de histórias mesmo, que é o básico de roteiro, que é aquela coisa de o personagem, ele vai do ponto A pro B e pro C, ou seja, quando acaba o filme, ele não é mais a mesma pessoa do começo, ele não está mais no lugar físico e também mental, digamos assim, que ele estava no começo do filme, a situação dele não é mais a mesma, e também aquilo que o personagem diz que quer durante o filme inteiro e aquilo que ele quer realmente, também nem sempre estão alinhados, o que é realmente uma técnica de camada mais profunda de desenvolvimento de personagens em roteiro, e o filme faz isso com bastante competência. Pra quem não sabe, e eu não vou revelar muita coisa aqui, porque é óbvio, isso aqui tá nos 15, 20 minutos iniciais do filme já, esse filme, ele é sobre escravidão contemporânea no Brasil, mas ele também é sobre dois sistemas de economia, sistemas econômicos brasileiros, um do passado e outro do passado barra presente, que são igualmente cruéis, ou mesmo que não sejam igualmente, mas que são os dois muito cruéis com as pessoas que são as suas vítimas, e eu vou falar um deles aqui e depois eu falo o outro mais pra frente. Um deles, obviamente, é a escravidão, e o filme é sobre essas veias abertas, pra usar o termo do Eduardo Galeano, da escravidão brasileira e como ela se manifesta nos dias de hoje. E o filme é muito competente em mostrar por A mais B, através de todas as coisas que vão acontecendo, de toda a corrente causal do roteiro, que aquilo não é uma situação que eles poderiam ter saído, né? Eles não poderiam simplesmente fugir dali, porque é um sistema que cooptou aqueles meninos e que provavelmente não vai permitir que nenhum deles escape em nenhum momento da vida deles. É claro que tem alguns momentos que eu acho que o filme exagera um pouco, mas eu confesso que pode estar sendo ignorância minha, tá? É óbvio que pode estar sendo ignorância minha, mas eu acho que ele exagera um pouco em apresentar o problema da escravidão contemporânea no Brasil como se fosse algo endêmico, como se fosse algo que estivesse em todos os lugares e a gente não tá vendo. É claro que tem, é claro que vários problemas sociais que existem no Brasil e no mundo, a gente opta dia após dia por ignorar, a gente passa reto, a gente sobe o vidro do carro, mas tem um diálogo, por exemplo, em que o personagem vivido pelo Rodrigo Santoro, que é o cara que cuida daquele ferro velho e que explora aqueles meninos adolescentes, tá conversando com o protagonista, que é vivido por um ator chamado Josias Duarte, que é sensacional, que é uma revelação, assim, um grande ator, e o menino pergunta pra ele, mas tem muitos de nós? Querendo dizer, tem muitos desses meninos que vocês acabam capturando pra trabalhar como escravos, e isso não só brasileiros, como venezuelanos, haitianos, né, todos os imigrantes e refugiados de outros países, principalmente da América Latina. E a resposta do personagem do Rodrigo Santoro é, nossa, tem muitos, porque senão essa cidade não pararia de pé. O que indicaria que toda a cidade de São Paulo, ou todas as cidades maiores do Brasil, são sustentadas pelo trabalho escravo, o que eu acho que é um pouco de exagero, mas não é tanto, porque o filme também tá tratando de outra questão. Por exemplo, e aí eu vou citar outras situações, né? Pensem numa coisa, esse menino é um menino que entrou pra aquele lugar, ele começa a ganhar um pouco de confiança daquele chefe dele, entre aspas, daquele senhor dele, e aí ele começa a entrar cada vez mais num dilema maior, no sentido de, eu tenho meus amigos lá, eu vim do mesmo lugar que eles, mas se eu continuar me comportando como uma ovelha, como gado, obedecendo esse cara, fazendo tudo que ele quer, não denunciando pra ninguém, não o traindo pelas costas, não sendo um X9
19, não sendo um cagueta, eu vou provavelmente não sair daqui, mas pelo menos conquistar certa confiança dele e ter certos privilégios que os outros não têm. E é claro que isso gera inveja nos outros, e aí eles começam a brigar entre si. E ao invés de continuarem tentando sair dali, eles começam a brigar entre si, e esse cara começa a subir, e a gente tem um outro momento da história que a gente percebe que a história do personagem do Rodrigo Santoro é provavelmente parecida com a dele, e ele tá num processo de se transformar no Rodrigo Santoro, ou de assumir o lugar dele, e cada vez mais a gente começa a perceber que esse filme também é uma analogia a outro sistema que é absolutamente opressor e destruidor, e se você não acha isso é porque você não está na base da pirâmide, que se chama sistema capitalista. Inclusive tem uma cena que eu acho muito legal, agora eu vou citar um diálogo que eu gosto muito, que é um diálogo em que o menino, o protagonista, ele tá conversando, ele já tá ganhando certa intimidade com o personagem do Rodrigo Santoro, e aí ele percebe, né, que o Rodrigo Santoro, claro, ele não sonhava em ser um traficante de gente, mas aí ele pergunta, então por que você não arrumou um emprego melhor? E aí o personagem do Rodrigo Santoro dá uma resposta do tipo, eu não lembro qual é a frase exata, mas ele fala, mas quem disse que isso era a minha opção, né? Ou ele fala assim, eu também já quis ter emprego de bacana. Então, realmente, o que o filme tá falando é sobre um sistema que oprime as pessoas e que colocam as pessoas num lugar do qual elas nunca vão conseguir sair, né? Provavelmente pra pagar comida, pra pagar um teto pra morar, um colchãozinho. E no momento que a gente tá no Brasil, a gente sabe que tem praticamente metade da população brasileira que nem isso tá conseguindo pagar por causa de políticas alinhadas a um pensamento capitalista extremo, extremista. Isso é extremismo. Isso é ser extremista, que é o capitalismo neoliberal sem nenhum tipo de proteção a quem não consegue fazer nada a não ser catar lixo. O filme tem duas atuações principais que são absolutamente maravilhosas e tem um elenco incrível também. O elenco é muito consistente, é muito convincente, você entende o que cada um pensa, mesmo os personagens que são mais coadjuvantes, mas o Rodrigo Santoro traz aqui provavelmente uma das melhores interpretações da carreira dele, eu não tô exagerando. Ele tem um olhar gelado, um olhar frio, um olhar que parece que realmente ele se decompôs moralmente ao longo da vida, e não é um olhar frio de um ator que não tá interpretando. Sabe aquela coisa de ficar com a expressão em branco para que você projete no rosto dele aquilo que você acha que ele tá projetando? Não! Na verdade, ele realmente tem um trabalho de interpretação muito preciso, ele tem até uma postura corporal diferente, ele é um cara mais corcunda, mais curvado, com a cabeça meio para baixo, quase que uma postura de hiena. Ele parece uma hiena no filme, com os olhos, né, os olhos mais fechados, assim. Não sei, deve ter até lente de contato ali, eu acho que não, mas parece até com aquela coisa, né, com aquela coisa bem de uma pessoa mais calculista mesmo, né, de ter a parte preta do olho maior, assim, quase não vê branco no olho do personagem. E tem uma cena em que o Rodrigo Santoro mostra por que ele é um grande ator e que muita gente não considera, mas ele merece todos os créditos pela construção desse personagem, por exemplo, que é uma cena em que ele e o menino que ele tá treinando vão pra um churrasco lá, pra uma festa, em que tem várias pessoas que são do alto escalão daquele negócio criminoso de tráfico que ele trabalha. Tem gente da política, tem gente da polícia, tem gente de tráfico. E aí tem um cara que é o chefão dele, que recrutou ele quando ele era mais novo, que tá conversando com o menino vivido pelo Josias Duarte, e ele tá falando de quando ele recrutou o Rodrigo Santoro, e aí ele fala, não, porque ele é um cara que eu vi que ele era de confiança, eu vi que ele tinha jeito pro negócio. E você percebe que ele tá falando de uma maneira que é ambígua, que ao mesmo tempo ele tá elogiando, mas ele também tá sendo depreciativo, porque ele fala, não, porque ele era um cara que era só eu assobiar e ele já vinha correndo. Só falta ele falar com o rabo abanando, sabe? Mostrando que ele era um cara que não ia questionar, que ia ser gado, como eu falei, e que ia, acima de tudo, não questionar qualquer limite ético e moral. E aí ele fala, quer ver, ó, e mostra pro menino. Ele assobia pro personagem do Rodrigo Santoro, e quando o personagem do Rodrigo Santoro olha, ele olha todo feliz e assovia de volta, só que logo depois ele olha e vê que os dois estão conversando sobre ele sabe o que aquele cara pensa dele, e ele sabe quem ele é, ele sabe o lixo que ele é, ele sabe o cara completamente imoral que ele se tornou. Então ele percebe no olhar e naquela conversa dos dois à distância, e por uma fração de segundo, é menos de um segundo, ele encolhe um pouco, ele dá um olhar assim que, sabe que parece que ele encolheu um pouco, e é bem pouco, ele mostrou assim o entusiasmo ao olhar e encolheu assim e deu um sorriso de novo assim, né, a continuar aqui. Então é nessa fração de segundo, no filme inteiro, que você percebe que aquele personagem sabe exatamente quem ele é, sabe exatamente quem ele tá fazendo, mas ele não considera que seja possível mais sair daquela condição na vida dele. Então é uma interpretação absolutamente perfeita do Rodrigo Santoro em um filme que, como eu falei no começo desse vídeo, ele entretém, ele é um filme que tem uma estética envolvente, de filme de suspense, de filme de câmara, que deixa você preso naquele lugar, né? Ele tem vários contrastes muito interessantes
impactantes visualmente falando, então tem momentos que você vê aquele ferro velho e a condição daqueles meninos, e atrás, assim, você vê aqueles prédios altos de condomínios de classe média alta de São Paulo, ou seja, ele é um filme de gênero envolvente, que consegue também ser extremamente político e extremamente inteligente na mensagem que ele tá desenvolvendo. E você, o tempo todo, sabe exatamente pra onde o menino tá indo, você entende as decisões dele, ao mesmo tempo você questiona, você sabe que ele tá errado em vários momentos, mas você se pergunta, né, porque se você tem um mínimo de noção, você vai se perguntar, cara, mas e eu? O que eu faria no lugar desse cara? Então, só por isso, o filme já merece a sua atenção, por ser um filme ambíguo, que evita grandes maniqueísmos. No meu vídeo sobre Deserto Particular, eu vou colocar o card aqui em cima, eu falei que a gente não deve se importar com o Oscar, porque esse filme, Os Sete Prisioneiros, é o filme que estava sendo considerado o favorito para receber a nomeação brasileira para tentar uma vaga no Oscar de filme internacional em 2022, mas não acabou sendo ele, acabou sendo Deserto Particular, e eu falei naquele vídeo que não importa pra gente. Pra gente, como espectadores, como pessoas que gostam de cinema, o que importa é se envolver com as histórias, se entreter, pensar, né, ser tocado pelos filmes, e eu fui tocado pelos dois, tanto pelo Deserto Particular quanto pelos Sete Prisioneiros, me envolvi, gosto mais do Deserto Particular, mas também recomendo muito esse filme, que eu quero que vocês assistam e venham aqui dizer depois o que acharam, gostaram ou não gostaram, concordam ou não concordam com os pontos que eu apresentei nessa crítica, e claro, né, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, divulguem pros amigos, sabe, grupo de WhatsApp, você tem grupo com outras pessoas que gostam de cinema, no WhatsApp, no Telegram, manda pra eles, olha, tem um canal que eu gosto muito, tá cada vez mais frequente, divulga pra que a gente consiga continuar crescendo, e por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!